Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. Eu os convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 1 até o 6. A palavra do Senhor diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor, nós dependemos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender aquilo que aqui está registrado, revelado, e também para podermos viver aquilo que, através dessa palavra, o Senhor deseja que nós vivamos. Concede-nos esta graça, esta bênção nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vejam o versículo 6, finzinho, diz: Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E é sobre isso, então, que nós vamos meditar nesta manhã. Como reconhecer o espírito da verdade, como reconhecer o espírito do erro. Hoje em dia, muitas pessoas pensam que apontar os erros doutrinários, apontar as falsas práticas cristãs que se propagam no nosso país é falta de amor. Frequentemente, quando alguém argumenta ou mostra os equívocos, os erros, muitas vezes grosseiros, praticados em nome de Jesus, ou em nome de Deus, ou em nome da igreja, logo surge um monte de pessoas dizendo: isso é falta de amor, não se deve criticar, não se deve apontar os defeitos dos outros, porque nós temos os nossos, e cada pessoa, antes de olhar para os defeitos dos outros, deve olhar primeiro para os seus. Isso é verdade, é claro. Ninguém deve apontar os defeitos dos outros sem primeiro estar consciente dos seus. Não se pode querer tirar, Jesus disse, o cisco do olho do irmão, sem perceber trave que está no seu próprio olho. Então, essa recomendação ela é importante, ela faz sentido. Nós temos que ter cuidado mesmo no modo como nós criticamos. Devemos evitar criticar pessoas, mas nós podemos criticar doutrinas, aquilo que é o ensino, aquilo que é a prática também. E isso não contradiz a atitude de amor, ao contrário, isso, na verdade, demonstra uma verdadeira prática de amor. Olhem para esta passagem que o apóstolo João escreveu. O apóstolo João é o apóstolo do amor. Ninguém falou tanto a respeito do amor, da importância de amar uns aos outros, quanto o que João fez. Mas isso não o impediu de dirigir esta dura exortação contra aqueles que ensinavam doutrinas falsas. E, aliás, veja que esta passagem está justamente entre
2 mandamentos para que o amor seja cultivado. É só você olhar o finzinho do capítulo 3, o versículo 23, olha só. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, veja, aqui está um mandamento para que nos amemos uns aos outros. Então, ele inicia o capítulo 4, os 6 versículos que nós lemos, onde ele faz essa recomendação para cuidar, para evitar os falsos profetas. E no versículo 7 do capítulo 4, ele volta a falar de amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você percebe? Ele fala sobre amor antes e depois. Mas no meio, ele faz uma crítica dura, pesada, forte, firme, contundente contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos. Então não é falta de amor falar a verdade. Ao contrário. O amor verdadeiro, na verdade, ele não pode se esquecer da verdade. E antes de entrar propriamente no texto que nós vamos abordar, eu quero que você veja 3 textos comigo que mostram isso claramente. O quanto você não pode excluir a verdade do amor. Porque verdade e amor são coisas que andam juntas. Veja, por exemplo, o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 15. Olha como ele une esses 2 conceitos, verdade e amor. No capítulo 4, versículo 15 de Efésios. Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, a verdade não está dissociada do amor, o amor não está dissociado da verdade. São 2 coisas que andam juntas. Seguindo a verdade em amor, nós podemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Por outro lado, veja agora o outro lado da moeda, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Observe como nesta passagem, o inimigo age e seduz e engana aqueles que não têm essas 2 coisas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, é uma descrição de como o anticristo atuará para enganar as pessoas e como ele vai ser hábil e eficiente nesse trabalho de engano. O verso 10 diz, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, quem é que vai ser enganado pelo anticristo, segundo a afirmação de Paulo aqui aos Tessalonicenses? Aqueles que não acolheram o amor da verdade. Não é amor sozinho, somente, dissociado, porque senão será um amor mentiroso e, consequentemente, um amor falso, né? O amor da verdade. Verdade e amor são conceitos unidos no Novo Testamento. Nós não podemos defender um sem defender o outro. E assim, mais uma passagem para finalizar essa parte introdutória. Veja comigo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Como a conversão, a transformação da vida e do coração se expressa através desses 2 conceitos, verdade e amor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É a obediência à verdade que capacita a prática do amor verdadeiro. Não dá para ter o amor verdadeiro se ele é fundamentado em mentira, se ele é fundamentado em doutrinas falsas. Então, essas 2 coisas precisam estar juntas, o amor e a verdade. João, então, nos exorta a
diferenciarmos, a identificarmos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por que nós devemos fazer isso? Ele começa então dizendo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Né? É o versículo 1 aí do capítulo 4 da primeira carta de João. E ele diz, por esta razão, não sejam crédulos demais. Olha, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ou seja, não sejam crédulos demais. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser crédulo demais. É acreditar em tudo. Nem tudo que brilha é ouro. Nem apenas ou pelo fato de alguém dizer, pronunciar o nome de Deus, ou o nome de Cristo, ou abrir a palavra de Deus, significa que é de Deus, significa que é de Cristo, significa que é bíblico mesmo. Então ele diz, não sejam crédulos demais, não acreditem em qualquer espírito, porque a ideia aqui é o seguinte, a ideia de pregação, a ideia de mensagem. Espírito aqui é uma mensagem. Alguém está transmitindo essa mensagem, mas que espírito é que está transmitindo essa mensagem? Todo mundo, quem prega, quem anuncia, quem pronuncia qualquer mensagem, tem um espírito por trás. A pergunta é, qual? E aqui João diz, só tem dois. O espírito de Deus e o espírito do anticristo. Por um ou por outro, todo mundo fala. Ou fala pelo Espírito de Deus, ou fala pelo Espírito do Anticristo. Como reconhecer? Quando alguém fala pelo Espírito de Deus, ou quando alguém fala pelo Espírito do Anticristo. Como saber? Não é tão simples, não é tão fácil a identificação se nós não estivermos habituados com a Escritura, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E João está dizendo, desde aqueles dias, olha, ele escreveu isso no primeiro século, faz mais de 1900 anos. Ele diz, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Eu já falei várias vezes, eu repito, o grande problema do falso é que se parece com o verdadeiro. Se não se parecesse com o verdadeiro, ninguém seria enganado. Por que as pessoas compram produtos falsos? Porque eles imitam os verdadeiros. Porque aceitam dinheiro falso, às vezes, enganadamente. Porque ele se parece com o verdadeiro. O grande problema do falso é esse, porque se ele é abertamente falso, se é abertamente fajuto, se é visivelmente falso, ninguém é enganado. Poucas pessoas, embora tenha algumas que se enganam mesmo assim, né? Mas poucas pessoas hoje em dia, né, seguem o famoso Henri Christ, não é? Você vê na televisão de vez em quando, vestido com roupa branca, coroa de espinhos lá na cabeça, né? Só que os espinhos todos para fora, não tem nenhum para dentro. A coroa de espinhos do Henri Christ, né? As de Cristo tinham espinho para dentro, né? O dele não, só para fora. É mais uma coroa mesmo que espinhos. Poucas pessoas seguem ele. Por quê? Porque é claramente algo aberrante, falso, fajuto. Quer dizer, não é fácil. O sujeito tem que ser crédulo demais para se deixar enganar por ele, né? Tem gente que se deixa, mesmo assim. Ou seja, aquilo que é falso demais não produz apelo. Não engana tanto assim. O que é que engana? É aquilo que parece verdadeiro. É aquilo que, pelo menos, tem uma fachada, pelo menos tem uma aparência de verdade. Então, sim, isso é mais fácil de ser vendido. Um produto falso, mas muito parecido, muito cópia do verdadeiro, tem muito mais chances de ser aceito, de ser recebido. E esta é a questão. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E o problema é que eles, em boa medida, parecem verdadeiros. Mas como identificar o falso do verdadeiro? Como identificar o Espírito de Deus do Espírito do Anticristo? Como saber quando alguém fala, prega, anuncia pelo Espírito de Deus ou quando faz isso por causa
do espírito do anticristo. Então, João aqui nos dá 2 testes, 2 critérios. Aplicando esses 2 testes, nós temos grande chance de termos sucesso na identificação do falso em relação ao verdadeiro. Esses 2 testes são os seguintes. Primeiro teste, observe aí que ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Em quê? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, o teste é simples, ele diz. O teste é cristológico. Tem a ver com a pessoa de Cristo. Tem a ver com o correto entendimento da pessoa de Cristo. Aquele que tem e expressa um verdadeiro, um correto entendimento da pessoa de Cristo é de Deus. Aquele que não tem, não expressa um correto entendimento da pessoa de Cristo, não é de Deus. É do anticristo. Que ele diz aqui, o anticristo virá, né? A gente sabe disso. Mas o fato de que o anticristo não veio ainda, não se manifestou, não significa que o espírito dele já não esteja aqui. Então ele diz, o espírito do anticristo já está neste mundo. Já opera, já trabalha. Paulo fala isso também, né? Na primeira carta, a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, diz, o mistério da iniquidade já opera. Já está em ação neste mundo. Desde o primeiro século, faz 19 séculos, que o mistério da iniquidade, que o espírito do anticristo está em ação no mundo, enganando, ludibriando, desvirtuando, afastando do verdadeiro evangelho. Quando o anticristo, ele mesmo, em pessoa, vir, o mundo estará pronto para ele, porque o espírito dele já trabalhou, já agiu, já fez o que precisava neste mundo. Mas veja o teste então, vamos lá com mais detalhes esse teste. Ele diz, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E aquele que não confessa isso, portanto, é do anticristo. Será que isso aqui então é uma espécie de uma frase mágica? Será que essa é a ideia? Então se eu quiser comprovar que eu sou de Deus, eu tenho que falar isso? Jesus Cristo veio em carne. Será que é um slogan? Será que é uma frase que tem poder em si mesmo? E se eu então não falar isso, se eu não conseguir dizer Jesus veio em carne, então quer dizer que eu não sou de Deus? É esse o teste? É repetir uma frase? É dizer algo mecanicamente? Claro que não. Evidentemente que não é isso. O ponto é o seguinte. No início, ou melhor, no início do segundo século, no final do primeiro século, início do segundo século, uma heresia cresceu entre a igreja cristã. Ela ficou conhecida como docetismo. Não sei se você já ouviu esse termo, né? Docetismo. Vem daquela palavra grega, dokel, por isso docetismo. O termo dokel, de onde vem a palavra docetismo, significa aparência, não forma, apenas aparência. O que é que aqueles falsos mestres ensinavam? Que Jesus Cristo não tinha um corpo verdadeiro. Que Jesus Cristo, por ser Deus, ele não havia se encarnado de fato. Ele havia apenas assumido uma aparência de homem. Mas, se você pudesse se aproximar de Jesus Cristo, lá no primeiro século, lá na Galileia, ou lá na Judeia, onde ele estivesse, e fosse cumprimentá-lo, boa tarde, Jesus, posso dar a mão? Você ia apertar e não ia encontrar nada. Você ia apertar o vazio. Se você fosse tocá-lo, sua mão ia atravessar, provavelmente, porque você não ia tocar em nada. Eles negavam que Jesus tivesse corpo. E por que eles negavam que Jesus tivesse corpo? Por causa da filosofia grega, a filosofia do mundo.
A filosofia que dominava os intelectuais naqueles dias. O que dizia a filosofia grega? Basicamente, a partir do pré-gnosticismo, que vai ser mais forte no terceiro século, que também é influenciado pela filosofia, por parte da filosofia grega, eles diziam: o espírito é bom, mas a matéria é má. Então, a parte espiritual do ser humano, a parte espiritual do mundo, é pura, é perfeita, é boa, mas a parte material é o problema. Essa parte material é que é caída, é que é pecaminosa, é que é maligna, é que é demoníaca. A parte espiritual é santa, é perfeita, é divina. A parte material é decaída, é imperfeita, é demoníaca. Basicamente isso. Então eles pensavam, bom, então Jesus não podia ter um corpo, né? Porque se ele tivesse um corpo, significava que ele não seria inteiramente bom, inteiramente puro, inteiramente perfeito, inteiramente divino. Logo, eles criaram essa explicação dizendo: Jesus não tinha carne. Jesus era apenas um espírito que assumiu uma aparência humana para poder ser visto, para poder se comunicar com as pessoas. Talvez você pense assim, bom, então, essa doutrina praticamente mais ninguém defende hoje em dia. Raramente alguém vai defender isso. Então, ninguém mais corre o risco, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é que há uma interpretação errada a respeito da pessoa de Jesus. O ponto é que, por outro lado, então, existe uma interpretação correta da pessoa de Jesus. Então, o teste da verdadeira ou do espírito da verdade tem a ver com a compreensão correta de quem é Jesus Cristo. A compreensão correta de o que ele foi, o que ele é, o que ele fez. Se nós não entendemos isso com precisão, e aí a importância do estudo, a importância de investigar a Escritura, se nós não compreendemos estas coisas, nós estamos namorando com o espírito do anticristo. Esse é o ponto. Se para nós não faz a mínima diferença se Jesus era homem ou Deus, se o que ele fez ou deixou de fazer, se nós estamos só interessados em experiências, em sensações ou em bênçãos para nós mesmos, se não estamos nem aí para entender quem foi e o que fez, quem é Jesus Cristo, isso então significa que nós estamos namorando com o espírito do anticristo, porque o interesse do anticristo é obscurecer a pessoa de Cristo. Por sua vez, o interesse do Espírito Santo, qual é? Iluminar a pessoa de Cristo. Em João, capítulo 14, capítulo 16, várias vezes Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ou seja, depois do Pentecostes, quando ele vier, ele vai ensinar a vocês, meus discípulos, os apóstolos, quem eu sou. Ele vai contar para vocês, ele vai lembrar a vocês as coisas que eu fiz. Ele vai ensinar para vocês, ele vai mostrar o significado de todas essas coisas. Isso é verdade porque os apóstolos, na verdade, só têm uma compreensão clara de quem era Jesus Cristo, o que ele fez, a necessidade da sua morte, a necessidade da sua ressurreição, depois que o Espírito Santo veio. Antes disso, eles não compreendiam. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, então eles compreenderam quem era Jesus. Então Pedro se levanta e prega um sermão espetacular no dia de Pentecostes. Ele diz: Jesus que veio agora foi aquele que foi profetizado por Davi, profetizado por Isaías, profetizado em todo o Antigo Testamento. Ou seja, o entendimento de Pedro se abriu no dia de Pentecostes e ele entendeu quem era Jesus. Ele já tinha dado uma amostra disso antes, mas só uma amostra, quando o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem por aí que eu sou, né? Quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, que é João Batista, Elias, outros profetas. E vocês? Ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado Simão, filho de João, porque não foi você quem entendeu isso, mas o meu Pai, quem te deu essa compreensão, quem te mostrou isso.
Ou seja, a compreensão de quem é Jesus é algo sobrenatural, é algo que vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está interessado que nós entendamos, que nós compreendamos quem é Jesus Cristo. A maioria dos cristãos não faz a mínima ideia sobre as naturezas de Cristo, humana, divina. Esse é assunto de teologia, esse é assunto para os teólogos, isso não tem nada a ver com a gente. Esse é o espírito do anticristo. É isso que o anticristo quer. Que as pessoas não saibam, não conheçam, não compreendam quem é Jesus Cristo. Porque se elas não souberem, não entenderem, não compreenderem, elas estão preparadas para aceitar as mentiras dele. As heresias dele. Então é preciso compreender com profundidade a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que a Bíblia revela para nós. Precisamos entender o que a Bíblia fala sobre seu nascimento virginal, isso é uma coisa importantíssima. Precisamos entender o que a Bíblia fala sobre a união das duas naturezas na pessoa de Cristo. Como que ele pode ser humano e divino ao mesmo tempo? Como que convive na pessoa de Jesus Cristo essas duas naturezas? Ele não tem duas personalidades. Ele é apenas uma personalidade. E, no entanto, tem as duas naturezas. Essas duas naturezas não se misturaram. Ou seja, Deus não deificou o homem. O homem não divinizou, né? não ficou divinizado. Mas também o homem não humanizou Deus. Deus permanece Deus, o homem permanece homem. Isso é importante por quê? Porque é a base da redenção. Se não fosse assim, não adiantaria nada ele morrer na cruz. Se não fosse assim, seu sacrifício na cruz não salvaria ninguém. Não teria valor eterno, não teria valor infinito. Se não fosse assim, ele não poderia morrer em nosso lugar. Ele não poderia nos redimir. Ele não poderia aplicar em nós aquilo que ele mesmo conquistou na cruz do Calvário. Percebe? Quando eles diziam no segundo século, ou já no final do primeiro século, Jesus não veio em carne, eles estavam dizendo, não existe redenção, não existe expiação, não existe salvação. Aí a gravidade do assunto, a importância do assunto para nós. O verdadeiro, o primeiro teste para definir o espírito da verdade do espírito do erro é o quê? A compreensão da pessoa de Cristo. O entendimento de quem é Jesus. Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina. Quem tropeça nessa doutrina, tropeça em tudo. Quem não entende claramente o que Jesus é, o que Jesus fez, não tem como dizer que fala pelo Espírito de Deus. Todos aqueles que hoje em dia, por algum motivo, em sua mensagem, em sua pregação, enfraquecem a pessoa de Cristo, seja por acrescentar exigências legalistas para a salvação, seja por acrescentar costumes, rituais, místicos, tropeça na pessoa de Cristo. Está de alguma maneira enfraquecendo o significado da obra de Cristo. E quem enfraquece o significado da obra de Cristo, a suficiência de Cristo para a nossa salvação, ou a centralidade de Cristo para a vida cristã, ou a centralidade de Cristo para o culto cristão, está cedendo ao espírito do anticristo. Porque o desejo do anticristo é diminuir a pessoa de Cristo. Um dia, João diz, o anticristo virá. Mas ele já está aqui, através do Espírito dele. Atuando. Propagando doutrinas pseudo-cristãs. Enfraquecendo a centralidade de Cristo. Sua suficiência e seu significado. Portanto, meus irmãos, o primeiro teste é esse. Quem é Jesus Cristo? O que ele fez? O que ele é? É assim que nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O segundo teste que João propõe para nós também é bastante prático. Observe a partir do versículo 4, ele diz:
Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então observe, meus irmãos, que em segundo lugar, João faz um forte contraste entre mundo e igreja. Mundo, eles, falsos profetas, igreja, nós, crentes. Ele faz esse contraste. Ele já disse, o espírito do anticristo está no mundo, mas o espírito de Deus está na igreja. E é por isso que ele fala, com o espírito de Deus, nós podemos vencer os falsos profetas. E vencer aqui é não se deixar dominar por eles. É não se deixar enganar, ludibriar por eles. E por que é que nós podemos vencer os falsos profetas? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que significa isso? Maior é o Espírito de Deus que está em nós do que o Espírito do Anticristo que está no mundo. Os dois Espíritos estão aqui, esta é a ideia. Mas o Espírito de Deus está na igreja. O Espírito do Anticristo está no mundo. Quem é maior? O Espírito de Deus, é claro, é óbvio. E aí está a esperança da nossa vitória. Porque é que nós podemos esperar vencer os falsos profetas. Podemos esperar triunfar na batalha contra eles. De não sermos enganados por eles. Porque nós temos aquele que é maior. Aquele que é mais persuasivo. Aquele que é mais contundente. Porque é verdadeiro. O Espírito Santo. Ele está em nós. Então, nós temos aquele que é maior do que o que está no mundo, que é o espírito do anticristo. Mas observe, ele diz, falsos mestres, o que eles são no fundo? No fundo, o que eles são? Eles são mundanos. Eles procedem do mundo, onde está o espírito do anticristo. E por isso eles atraem os mundanos. Mesmo que estejam dentro de igrejas, paredes, templos, continua sendo mundo. Igreja aqui não é templo, não é parede, não é organização. Igreja aqui é o povo verdadeiro de Deus. O povo que realmente conhece a Jesus Cristo. Esta é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Mundo é quem não conhece, é quem não tem o verdadeiro Espírito de Deus. Pode estar dentro de um templo, pode estar dentro de uma religião, mas é mundo de qualquer maneira. Por que é mundo? Porque todo o raciocínio é mundano. Porque toda a ênfase é mundana. São mundanos pregando para mundanos a respeito de coisas mundanas. Esse é o ponto. Quais são as coisas mundanas? São as coisas que as pessoas querem, que elas almejam, que elas desejam no mundo. Os interesses terrenos, terreais, não os interesses celestes. Foi lido na nossa liturgia, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Esta é a realidade espiritual, esta é a realidade celeste, a realidade da igreja verdadeira. Mas a realidade da igreja falsa é o mundanismo. É viver o padrão do mundanismo. Promessas mundanas, feitas por pregadores mundanos para ouvintes mundanos. Esse é o teste. Os mundanos ouvem mundanos. Crentes ouvem crentes. Não tem inversão aqui. É assim que funciona. Meus queridos, a maioria dos pregadores hoje em dia prega aquilo que o povo quer ouvir. Prega aquilo que as pessoas têm interesse. Por quê? Porque tornaram as igrejas mega empreendimentos,
onde o que importa são os números, a quantidade de dinheiro arrecadada, os canais de TV, os programas de rádio, os grandes investimentos em mídia, ou seja, as igrejas verdadeiras viraram mega empreendimentos no campo do divertimento. No campo do divertimento, porque a razão, o produto vendido em última instância é diversão. É divertimento, é entretenimento, é passatempo. Mas não é redenção. Não é salvação. Não é santidade. Não é transformação de vida. Mundanos ouvem mundanos. Crentes ouvem crentes. João está dizendo isso. E esse é o texto. É assim que nós sabemos o espírito, discernimos o espírito do erro do espírito da verdade. Observe, diz com todas as letras. Ele fala, eles procedem do mundo. Por essa razão, o verso 5, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Mundanos, pregando para mundanos a respeito de coisas mundanas. Nós, ele diz, verso 6, somos de Deus. Ou seja, nós não pregamos coisas do mundo. Nós não pregamos aquilo que o freguês quer. Nós não atendemos as necessidades do freguês. Porque a igreja não é um restaurante. Porque a igreja não é um parque de diversões. Porque a igreja não é uma indústria de entretenimento. Nem mesmo um hospital para solucionar problemas urgentes. Porque a igreja é celeste. Ela anuncia as realidades celestes. Ela anuncia as realidades superiores. Ela fala de redenção. Ela fala de sacrifício de Cristo. Ela fala de cruz. Ela fala de santidade, de tomar a cruz e seguir a Cristo. Essas coisas não são atrativas para o mundo. Consequentemente, João está dizendo aqui, nós temos que estar preparados para não sermos tão populares. Temos que estar preparados para o fato de que nós não vamos arrastar multidões. Esse é o custo. Ele diz isso aqui. Aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então, nós não vamos alcançar o mundo nesse sentido. Porque nós não temos a mensagem que o mundo quer. Nós não conseguiremos alcançar o mundo nessa forma. Porque nós não compartilhamos do espírito do anticristo. Esse é o custo a ser pago. Mas, por outro lado, veja a vantagem. Veja a grande vantagem. Ele diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ou seja, não ficaremos sem audiência. Nunca ficaremos sem audiência. Porque Deus tem os seus. Porque Deus tem os dele. Os que realmente conhecem a Deus, ele diz, João fala, nos ouve. É muito melhor ter esses poucos ouvindo do que ter aqueles muitos que não nos ouvem. Que na verdade querem ouvir suas próprias concepções sendo proferidas pelos pregadores. Assim, meus irmãos, há um custo, mas há uma bênção. O custo é, não alcançaremos o mundo. A bênção é, alcançaremos aqueles que Deus trouxer. Concluindo então, correta compreensão doutrinária é algo importantíssimo, segundo esta passagem. Não é algo descartável. O Espírito de Deus quer nos levar à compreensão da pessoa de Cristo, a compreender quem é o nosso Salvador, mais e mais e mais. Um dia Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, que essa era a sua meta. O que é o desejo? Qual é o meu objetivo? Conhecer mais Cristo. Conhecer mais a Jesus. É tudo que eu quero, é tudo que eu almejo. Não há meta maior para um crente do que querer conhecer mais quem é seu Salvador, quem é aquele que deu sangue por ele.
Aprendemos também que a prática do amor não desconsidera a verdade. Ao contrário, um amor que não se importa com a verdade é, no fundo, um sentimentalismo vazio, barato, uma imitação pobre, falsa, do verdadeiro amor que honra a verdade. Verdade não exclui amor. Amor não exclui verdade. As duas coisas andam juntas. Aprendemos ainda, meus irmãos, que Cristo tem que ser o centro, o único centro da nossa vida, do culto, da pregação, de tudo que nós fazemos em nome dele, sempre refletindo um entendimento correto da pessoa dele, de quem ele é, do que ele fez, do que ele está fazendo exatamente agora. Quem não se contenta, ou quem se contenta com superficialidade, quem se contenta com não conhecer a fundo a pessoa de Cristo, está namorando o espírito do anticristo. Nós não devemos estar preocupados em agradar o mundo, em atrair o mundo. Simplesmente, que isso é impossível. João diz aqui, não tem como fazer isso. Nós temos que estar preocupados em pregar a verdade, crendo que o Senhor trará aqueles que são seus. E não ficaremos sem resultados nesse sentido, porque Deus trará aqueles que são seus. Porém, e eu finalizo com isso, não podemos perder o amor. Não podemos exaltar tanto a verdade ao ponto de nos esquecermos que é o amor quem valida a nossa pregação perante o mundo. Muitos cristãos ficam tão enfurecidos com os falsos ensinos que brigam contra eles com ódio carnal. Nesse ponto, estão no mesmo nível. Nós temos que lembrar do ensino bíblico. Verdade e amor andam juntos. Vamos orar? Senhor, nós te suplicamos que tu nos ensines a cada dia mais pela tua palavra a como vivermos o amor verdadeiro em verdade neste mundo cheio de mentira e de ódio. Ajude-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros discípulos teus, que testemunham neste mundo a verdade do Evangelho com todo o amor experimentado pelo Espírito Santo. Derrama em nosso coração mais do teu amor verdadeiro e consolida-nos dia a dia na verdade que está expressa em tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, como igreja, como indivíduos, como corpo de Cristo, para a missão que o Senhor tem posto diante de nós. Tenha misericórdia das nossas falhas. Ajude-nos, ó Deus, a nunca pensarmos mais de nós mesmos do que convém. Que sempre sejamos humildes no reconhecimento de que toda a suficiência provém de ti mesmo, que és o nosso Deus, que és o nosso provedor, que és o nosso Salvador. Em teu nome, Jesus, nós oramos e te damos glória, honra e louvor. Amém.